Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa obra, olha, fascinante. O Riso, ensaios sobre a significação do cômico, do filósofo francês Henri Bergson. A gente está se baseando aqui em trechos do original em francês, tá? Da edição de 1938, que veio daqueles artigos da Revue de Paris. A ideia é desvendar mesmo as sacadas principais de Bergson sobre o que faz a gente rir, né? Com foco na abordagem única dele e nos conceitos-chave. Ele mesmo via o riso como um pequeno problema, mas que desafiava os grandes pensadores. Exato. E a proposta do Bergson não é criar uma caixinha, uma definição rígida para o humor, né? Ele enxerga o cômico como algo vivo, sabe? Orgânico, que cresce, se transforma. Ele queria entender mais a função do riso, o que ele significa na nossa vida em sociedade. Isso. Então, a pergunta que norteia o Bergson é: o que tem em comum numa careta de palhaço, num trocadilho, numa cena de comédia? Qual é a essência ali? O que está no fundo do risível? Ok, vamos investigar isso. Ele começa com umas observações bem fundamentais sobre onde a gente deve procurar o cômico. Isso mesmo. São 3 pontos de partida, sim. E o primeiro é bem direto ao ponto. Não existe comicidade fora daquilo que é propriamente humano. Uma paisagem, por exemplo, ela pode ser linda, sublime, até feia, mas nunca engraçada por si só, concorda? Sim, total. Se a gente ri de um animal, sei lá, de um chapéu, é porque a gente projeta nele alguma atitude, uma expressão ou mesmo uma forma humana. O cômico está sempre ligado ao humano. Faz todo sentido. Ninguém ri de uma pedra, né? A não ser que imagine que ela tropeçou ou algo assim. E a segunda observação é algo sobre a nossa emoção, não é? Precisamente. É a necessidade de uma certa insensibilidade. Ou talvez indiferença para que o riso aconteça. Bergson usa uma expressão forte em francês, anesthésie momentanée du cœur. Ah, uma anestesia momentânea do coração. Exato. Para a gente rir de algo ou alguém, ainda mais se a gente sente alguma afeição ou pena, a gente precisa como que colocar essa emoção de lado por um instante, sabe? O riso parece que fala mais com a inteligência pura do que com o sentimento. Lembrei daquele exemplo dele dos dançarinos sem música. Os movimentos ficam meio sem sentido emocional, podem parecer mecânicos, até ridículos. Então, para rir, a gente precisa desse distanciamento emocional. E a terceira observação? A terceira é a dimensão social do riso. O riso, ele raramente é um ato solitário, né? Ele busca um eco, uma cumplicidade. É quase sempre o riso de um grupo. Ah, tipo a piada interna que ninguém de fora entende. Exatamente. Bergson cita aquela anedota da pessoa no trem que não acha graça das piadas de um grupo porque, como dizem, não é daquela paróquia. O riso pressupõe um entendimento comum, uma conexão social. Muitos efeitos cômicos nem dá para traduzir direito porque dependem muito dos costumes, das ideias de uma sociedade específica. Entendi. Então, tem que ser humano, exige um certo distanciamento emocional e é social. Com essas 3 observações, o Bergson está preparando o terreno para a ideia central dele, né? Qual seria, então, o alvo desse olhar humano, distanciado e social? E a resposta dele é o ponto central de toda a teoria: a rigidez. A rigidez mecânica. A fórmula-chave que ele usa é sensacional. Le mécanique plaqué sur du vivant. Le mécanique plaqué sur du vivant. Algo mecânico sobreposto ao vivo. Como assim? Me dá um exemplo para eu visualizar melhor. O exemplo mais básico que ele dá é o da pessoa que tropeça e cai na rua. Por que a gente ri? Não é da dor, claro, nem da mudança de posição em si, mas pelo que tem de involuntário na queda. É a maladresse, a falta de agilidade, a falta de jeito. A falta de jeito. Isso. O corpo, por um momento de rigidez, raideur, ele fala, ou por distração mesmo, continuou um movimento que já não cabia mais ali, nas circunstâncias. Faltou flexibilidade, adaptação. A vida é pura flexibilidade, movimento. E o corpo agiu como uma máquina por um instante. Aí está o cômico. Ah, a rigidez. Peguei a ideia. E isso se aplica em outras situações também. Sim, sim. Ele vai expandindo o conceito.
Pensa na pessoa distraída, le distrait. O distraído age mecanicamente. Não porque algo externo atrapalhou, mas porque a mente dele está presa no passado ou numa ideia fixa, sabe? Desconectada do presente. Tipo falando sozinha, respondendo algo que ninguém perguntou? Isso. Responde a situações que já passaram, que não existem mais. É uma inelasticidade da mente, dos sentidos. La Bruyère descreveu isso genialmente no Menalque, e o Bergson vê a distração como uma fonte natural e profunda até de comicidade. E ele leva isso até para os vícios, como a avareza, por exemplo. Fiquei curiosa com isso. Leva sim. Bergson argumenta que os vícios que viram cômicos, tipo a avareza do Harpagon lá do Molière, funcionam como se fosse uma moldura rígida imposta na pessoa. Isso simplifica a pessoa, torna ela previsível, quase uma marionete controlada por aquela única ideia fixa. Diferente de um vício trágico, que seria mais complexo. Exato. O vício trágico se mistura com a alma da pessoa. É complexo. O vício cômico parece mais um mecanismo externo que domina o personagem, sabe? É por isso, ele diz que muitas comédias têm títulos genéricos, o avarento, o misântropo, enquanto as tragédias têm nomes próprios, Otelo, Hamlet. A comédia foca no tipo, no mecanismo que pode se repetir. E tem aquele ponto fundamental sobre a consciência do personagem, ou a falta dela, né? Sim, essencial. O le comique é inconscient, o cômico é inconsciente. O personagem cômico, via de regra, não tem a menor ideia de que ele é cômico. O Harpagon não se acha ridículo. Se ele percebesse que a gente está rindo dele, talvez ele tentasse disfarçar a avareza, pelo menos por fora. Ah, entendi. É nesse sentido que o riso funciona como um corretivo social, um gesto social. Um gesto social. Ele meio que castiga os costumes, chatia les mœurs, porque ele expõe essa rigidez inconsciente. Ele pressiona as pessoas a se adaptarem melhor, a serem mais flexíveis, mais atentas a si mesmas e aos outros. Ok, então a lógica é essa. A vida exige flexibilidade, adaptação constante, a sociedade meio que desconfia de qualquer forma de rigidez, seja no corpo, nas ideias, no jeito de ser, porque isso é um sinal de que a pessoa está ficando meio mecânica, automática, menos viva e principalmente menos integrada no grupo. Como essa rigidez não é uma ameaça grave, a sociedade não reage com força, mas com um riso. É um gesto social que serve como um alerta, um puxãozinho de orelha. Faz muito sentido. Mas como essa rigidez aparece na prática? Bergson explora várias manifestações. Uma delas é na fisionomia e nos gestos. Um rosto fica cômico não pela feiura em si, mas quando uma expressão parece congelada, sabe? Figé, ele usa, fixa. Como uma careta permanente que sugere um tique, um automatismo mental por trás. Enquanto a beleza teria mais a ver com a mobilidade, a expressão. Isso. A beleza, a graça, elas implicam mobilidade, a alma ali moldando o corpo. O cômico facial sugere o contrário, é a matéria impondo sua inércia. Aliás, a caricatura faz exatamente isso. Ela pega essa tendência à deformação rígida, que às vezes a gente nem nota, e exagera. E nos movimentos do corpo? Mesma lógica, mesma lógica. Sabe aqueles gestos repetitivos, automáticos de um orador, por exemplo? Que ficam desligados do fluxo do pensamento. Eles se tornam mecânicos e, portanto, risíveis. Ou quando alguém imita outra pessoa. A imitação, sempre engraçada. É engraçado porque isola e repete justamente a parte mecânica, automática dos gestos da pessoa. A ideia do Pascal que Bergson cita sobre dois rostos muito parecidos que fazem rir juntos também entra aí. Sugere produção em série, um mecanismo por trás da vida. Certo. Rigidez no rosto, nos gestos, onde mais? Bergson parece ir desdobrando essa ideia central, né? Sim, ele mostra como essa imagem do mecânico sobreposto ao vivo aparece de várias formas. Por exemplo, quando o corpo atrapalha a alma, ou seja, quando a nossa atenção é desviada para o aspecto físico, material de uma pessoa, bem na hora em que o que está em jogo é algo moral e intelectual. Tipo o exemplo do orador que espirra bem no clímax do discurso. Exatamente esse. Ou um personagem super solene que é descrito como virtuoso e roliço. A timidez também, que faz a pessoa parecer toda atrapalhada como o próprio corpo. Pensa nos heróis de tragédia.
Eles raramente comem, bebem ou têm essas necessidades físicas mais triviais em cena. Por quê? Porque isso quebraria a tensão moral, chamaria atenção para o envelope material. Faz sentido, Napoleão até teria dito que um rei sentado numa tragédia já está quase virando comédia. Pois é, e isso se estende para a ideia da forma sobre o fundo. A gente ri das profissões quando o ritual, a forma externa, ter o diploma, usar o jargão, seguir o protocolo, parece mais importante que o objetivo real, curar o paciente, fazer justiça de fato. O meio virou fim. Entendi essa conexão do físico atrapalhando o moral. E tinha outra direção que ele apontava, algo sobre tratar as pessoas como se fossem coisas. Isso, perfeito. A reificação. A gente ri quando uma pessoa é, por um momento, tratada ou percebida como se fosse um objeto inerte, uma coisa. Como Sancho Panza sendo jogado na manta. Exatamente, como se fosse um boneco. Ou os palhaços que apanham, caem, como se fossem de borracha, sei lá. E de um jeito mais sutil, né? O Messias Perrichon lá contando a esposa e a filha como se fossem volumes de bagagem. Ou um burocrata falando que o prefeito foi mudado, como se troca uma peça numa máquina. A pessoa é reduzida a uma coisa, a um mecanismo. Nossa, todas essas variações parecem mesmo voltar sempre para o mesmo ponto. A rigidez, o automatismo, o mecânico invadindo o que deveria ser vivo, flexível. E ele aplica isso também às situações, às tramas de comédia. Aplica sim. O Bergson analisa as situações cômicas, especialmente no teatro ligeiro, no vaudeville, como arranjos que dão pra gente a ilusão da vida. Claro, mas com uma sensação bem nítida de que tem uma montagem mecânica por baixo. Ele até identifica uns mecanismos que se repetem, que são como jogos infantis, só que mais elaborados. Jogos? Que tipo de jogos seriam esses? Pensa, por exemplo, na repetição. Uma situação que se repete igualzinha várias vezes, sei lá, encontrar o mesmo amigo por acaso 5 vezes no mesmo dia, ou uma cena que volta em loop no teatro. Isso quebra a fluidez natural da vida e sugere um mecanismo, né? Com certeza. Outro é a inversão de papéis ou de situações, o mundo de ponta cabeça, o perseguidor que acaba sendo perseguido, o enganador que é enganado. É como se a vida funcionasse ao contrário, como uma máquina que pode andar para trás. Tipo, o feitiço virou contra o feiticeiro. Exato. E também a interferência de séries. É quando uma situação parece pertencer a dois contextos diferentes que não têm nada a ver um com o outro, ao mesmo tempo. Isso cria o quiprocor, o mal-entendido que nasce de uma coincidência puramente mecânica. Repetição, inversão, interferência. Todos esses mecanismos parecem querer mostrar a vida como se ela fosse uma máquina previsível, né? Com peças que se repetem, que se encaixam por acaso. É a tal distração da vida aparecendo nos acontecimentos. Perfeitamente. Se a vida e as pessoas fossem totalmente flexíveis, atentas, não teriam essas coincidências mecânicas, essas repetições, essas inversões absurdas. O cômico nessas situações revela essa falha, essa rigidez nos eventos ou nas reações das pessoas. E o riso vem como a correção social para essa distração toda. E isso vale para a linguagem também. Quer dizer, existe um jeito de ser engraçado que nasce das próprias palavras. Sim, Bergson faz uma distinção importante aí. Tem o cômico, que é linguagem expressa, que você pode até traduzir para outra língua, e tem o cômico, que a linguagem cria. Esse segundo acontece quando a própria linguagem mostra suas rigidezes. Como assim? Por exemplo, quando alguém pega uma frase feita, um clichê, sabe? E usa de um jeito totalmente inadequado para a situação. Isso revela um automatismo no pensamento da pessoa. Ou então, quando se entende uma metáfora ao pé da letra, focando só na imagem material, ignorando o sentido figurado. Tipo, todos os artes são irmãs. Imagina alguém pensando em irmãs de verdade, de carne e osso. Ah, tá. Pegar a palavra pelo lado literal quando era para ser figurado. E a transposição. Lembro que ele falava bastante disso. A transposição é um dos mecanismos mais ricos na visão dele. Basicamente é expressar alguma coisa num tom ou estilo que não combina com ela. O mais comum é transpor do solene para o familiar. Isso é a paródia. Ou o contrário, do familiar para o solene. Falar de coisas banais com grande seriedade. Isso, como descrever um sanduíche com linguagem de épico grego. A ironia que é fingir que o real é o ideal
E o humor que seria descrever o ideal como se fosse real, ou descrever o absurdo com uma frieza científica. Também são formas de transposição para ele. É como se a linguagem, que deveria ser flexível, de repente ficasse engessada num formato que não cabe ali. Entendi. Essa rigidez aparece em todo lugar mesmo. Corpo, mente, situações, linguagem. Mas Bergson dá um destaque especial para a comédia de caráter, né? Como ele aplica essas ideias aos personagens cômicos? Tipo Avarento. Sim, para ele, o caráter é o palco principal do cômico. O que torna um personagem como o Harpagon, o avarento, de Molière. Cômico não é só o defeito moral em si, porque a avareza é algo grave, né? Mas a rigidez com que ele vive essa avareza. É uma ideia fixa que o torna insensível a todo o resto, como o amor pelos filhos e, principalmente, o torna insociável. A comédia pro Bergson se importa menos com a moralidade e mais com a sociabilidade. E a chave continua sendo aquela insensibilidade do espectador e a inconsciência do personagem. Continua. Para a gente achar graça de um vício que poderia ser trágico, o autor precisa apresentar esse vício de um jeito que o isole do resto da personalidade, como se fosse um parasita mecânico mesmo. E precisa focar mais nos gestos automáticos do personagem, que são meio explosivos e desconectados, do que nas ações calculadas dele. E claro, o personagem cômico é fundamentalmente inconsciente da própria comicidade, da sua rigidez. Ele age no automático, sem se perceber. Essa combinação rigidez, automatismo, insociabilidade e inconsciência é que define o caráter cômico. Isso leva àquela distinção bem interessante que ele faz entre a comédia e as outras formas de arte. Exatamente. Bergson argumenta, e isso é bem forte, que a comédia é a única arte que mira no geral, no tipo. Enquanto as outras artes, como a pintura, a poesia, o drama sério, buscam capturar o individual, o único, a singularidade de um momento, de uma pessoa. Pensa em Hamlet, por exemplo. Ele é único. A comédia foca naquilo que se repete, nas categorias, nos padrões de comportamento rígido que a gente encontra em várias pessoas. Então, o avarento, o misântropo, o tartufo, são tipos gerais. São tipos gerais. A comédia funciona quase como uma ciência social, observando e classificando esses padrões de rigidez humana. Ela nota semelhanças, ela cria tipos. É uma ideia poderosa essa, né? Que a arte, em geral, busca revelar a realidade individual por trás dos véus da utilidade, da linguagem comum, enquanto a comédia especificamente foca justamente nesses véus de rigidez, nesses padrões gerais que nos tornam risíveis aos olhos do grupo. Perfeito. A arte, em geral, nos conecta com a singularidade única do real. Já a comédia nos mostra os mecanismos, os automatismos, as rigidezes que nos afastam dessa singularidade e nos tornam, por vezes, meros exemplares de um tipo. E o riso seria, então, a reação social a essa mecanização da vida. Bom, recapitulando rapidinho, então, para a gente fechar, o riso, na visão do Bergson, é algo essencialmente humano, que exige um certo distanciamento emocional e é um fenômeno social. A função dele seria identificar e corrigir, através da zombaria do grupo, qualquer forma de rigidez mecânica que se sobreponha à flexibilidade natural da vida. Isso pode aparecer no corpo, nos gestos, nas situações, na linguagem ou, de forma mais profunda, no caráter. O alvo é sempre o automatismo, a distração, a insociabilidade. Exatamente. E a comédia, como forma de arte, se especializa em identificar e apresentar esses tipos rígidos, esses padrões gerais de comportamento mecânico. E nisso ela se distingue das outras artes que buscam o individual, o singular. É uma visão bem particular e, de certa forma, funcionalista do riso e da comédia. No fim das contas, Bergson deixa uma provocação interessante, né? Ele sugere que se a gente conseguisse tirar totalmente os filtros da necessidade prática, da linguagem que generaliza tudo, talvez todos nós tivéssemos uma percepção mais artística, mais direta, da singularidade do mundo. Fica a pergunta no ar. Será que ao entender por que a gente ri dessa rigidez toda, desse véu mecânico sobre a vida, a gente não aprende também sobre os outros véus que a gente usa no dia a dia
e sobre como talvez a gente poderia se conectar de forma mais autêntica com a realidade? Dá muito o que pensar, sem dúvida. Com certeza. Uma análise muito rica essa do Bergson sobre algo tão cotidiano como o riso.